As peças de um quebra-cabeça formam uma imagem maior, mesmo que algumas dessas peças você não encontre ou nem sabia que existia. Assim como as histórias de uma série, e uma série precisa de um nome. Ação! E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta! No último vídeo dessa série, vocês souberam um pouco mais sobre as minhas inspirações, tanto as do mundo real, da vida real, quanto a do mundo dos quadrinhos, o que me inspirou a criar e a produzir as histórias da Pieces. Agora, vem comigo para a parte 3 e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre o desenvolvimento dessa série, porque afinal ela precisa de um nome. Eu vou falar um pouquinho sobre o porquê do nome ser Pieces. Eu sou um quadrinista brasileiro, produzindo no Brasil para leitores brasileiros. Por que a minha série tem um nome em inglês? O Pieces foi criado numa época em que eu também estava descobrindo o mercado de quadrinhos autoral, tanto independente quanto editorial, tanto brasileiro quanto internacional. E eu não sei porquê, muitas vezes os nomes em inglês me chamam mais atenção e tem talvez uma sonoridade mais interessante. E quando eu comecei a elaborar esse tipo de história, eu queria dar um título para essa série, para que esse título pudesse ser um guarda-chuva sobre o qual eu abrigaria todas as minhas histórias curtas com essas temáticas similares. E exclusivamente histórias que eu produzi sozinho, tá? Eu não considero parte da Pieces histórias que eu produzi com roteiro de outros autores, mesmo que as temáticas sejam as mesmas. Então eu percebi que o tipo de história que eu estava gostando de consumir e que eu estava querendo produzir, elas eram pequenos pedaços, elas eram peças de quebra-cabeças maiores. Então a ideia de chamar peças não me agradava porque talvez ficasse muito parecido com peça de teatro. E chamar de pedaços também não me agradava tanto porque me parecia uma coisa um pouco mais negativa. O pedaço como um fragmento de algo maior. Se bem que pensando agora, em retrospecto, isso até que ficaria legal. Mas como eu também estava mirando para um mercado possível norte-americano e publicando também na internet em inglês para tentar atingir mais pessoas, eu precisava de um título que funcionasse em inglês também. Eu achei que Pieces tinha uma sonoridade super bonita, era mais delicado, era mais leve, tinha a ver com pedaço, tinha a ver com peça de quebra-cabeça e a princípio naquele momento fez total sentido para mim. A grande premissa dessa série é que as histórias são pequenos pedaços da vida. Aqueles momentos em que a gente... Aqueles recortes de momentos da nossa própria vida que a gente acaba dando um significado muito grande e que acaba gerando uma reflexão enorme ou um sentimento muito poderoso, mas também aquele pedaço de vida dos outros. Sabe quando você está andando pela rua e você passa por uma pessoa que está falando no celular e brigando com alguém e você fica se perguntando, nossa, como será que vai terminar essa discussão? E de onde será que ela veio antes disso? A gente, como seres urbanos, como pessoas que vivem nessas cidades imensas e cheias de histórias paralelas, a gente raramente tem acesso às histórias completas, aos relatos na íntegra. E mesmo quando a gente tem acesso aos relatos supostamente na íntegra, eles são sempre editados, eles são sempre filtrados pela pessoa que está contando. Então me pareceu muito adequado chamar essa série de pequenos momentos poéticos, de pequenos pedaços. Eles compõem uma malha muito maior, eles compõem um quebra-cabeça enorme, que é a interação das pessoas, né, na vida geral, na sociedade, mas que a gente tem acesso a um ou outro. E aí o mais importante, as peças que estão faltando naquela grande imagem, a gente precisa completar com a nossa própria vivência, com a nossa própria opinião, com o nosso próprio sentimento. Por causa disso, todas as histórias das Pieces não têm começo e nem final definido ou definitivo. Elas começam contando uma história que já tem um histórico, que já tem um passado, e elas terminam sem uma conclusão definitiva. Ou pelo menos as primeiras histórias principalmente tinham muito esse caráter. As histórias mais recentes, principalmente de 2016, em Pieces Partes do Todo, elas são um pouquinho mais final definitivo, mas aí tem uma outra questão de maturidade do autor, né? As Pieces antigas, elas tinham esse caráter da gente não entregar toda a história completa, os personagens não têm nome, as histórias não necessariamente terminam com conclusões definitivas, porque era parte da minha proposta artística, narrativa, que você, leitor, pudesse completar as lacunas deixadas pela história.
com a sua própria vivência, com o seu próprio sentimento, com a sua própria opinião. Então, a peça que falta em todos os quebra-cabeças que a gente vê por aí, a gente acaba completando. E para mim era até um exercício de criatividade, um exercício de narrativa, imaginar histórias, sejam as que eu via dos meus colegas e amigos, as que eu via no meu dia a dia de pessoas que eu não conhecia, ou as minhas próprias, e tentar entender os porquês daquilo. Por que acontece, como as pessoas reagem, o que cada olhar significa, o que cada pausa significa, o que cada ausência vai significar na história daquelas pessoas. E para isso a gente tem que fazer um exercício poético, um pouquinho mais filosófico, um pouquinho mais reflexivo. Então a proposta da Pieces era convidar o leitor a entrar nesse mundo de pequenos contos urbanos e melancólicos e apaixonados e filosofias de boteco e tentar colocar a nossa própria vivência dentro daqueles personagens. Eles representam todos nós, eles vivem coisas que todos nós já vivemos. E se a gente não viveu ainda, fatalmente a gente vai viver, porque isso é vida real. Mas é vida real com um olhar mais poético. Várias histórias da Pieces foram publicadas, você que não viu. Onde estão as HQs perdidas de Pieces? Naquela época, a gente lembra que era 2004, 2005, a gente tinha o Orkut como a grande rede social do momento, e a gente tinha os famosos, incríveis e polêmicos fotologs, onde a gente podia postar uma foto por dia, e aí podíamos seguir uns no fotolog do outro e comentar um no fotolog do outro. Blog como um jeito de botar conteúdo para fora. Na mesma época, lá para 2005, 2006, eu entrei no DeviantArt, que eu tenho até hoje, apesar de estar bem mal atualizado, que é uma rede social de portfólios de artistas. E também teve, por um período muito curto de tempo, o Comic Space, que era como se fosse um MySpace voltado para quadrinistas. Eu também participei disso até ele fechar. Então, apesar da Pieces não ter sido publicada em papel, impresso, até a estreia na Café Espacial em 2008, e depois na Pieces número 1, 2 e 3, 2009 e 2010, as histórias já estavam sendo publicadas na internet. Era uma proto-webcomic. Numa época em que as webcomics estavam começando a ganhar espaço, e nem todo mundo tinha acesso à internet na época, era muito difícil publicar conteúdo na internet. E nesse sentido a Front foi muito pioneira, porque era um álbum, uma coletânea temática produzida por vários autores, que usava a internet, uma lista de e-mail para ser viável. E o próprio Quarto Mundo, que sem a internet também não seria muito viável, porque englobava autores do Brasil todo. Então a gente usava as ferramentas que a gente tinha. Acontece que várias histórias da Pieces foram publicadas no DeviantArt, foram publicadas no blog, foram postadas no Orkut, no Fotolog, no Comic Space. E isso rendeu contatos muito importantes para minha carreira. Algumas das minhas publicações no mercado internacional vieram das galerias que eu tinha nesses sites de portfólio. E muitos dos autores de quadrinho que estavam começando a aparecer naquela época, e hoje são grandes nomes, eu conheci graças ao Orkut e ao Fotolog também. Com o tempo e a óbvia e inevitável evolução técnica, eu acabei derrubando algumas dessas histórias dos meus sites, dos portfólios, porque, convenhamos, um portfólio de material velho não é um bom portfólio. E se você não está evoluindo constantemente com a sua produção, tem alguma coisa errada. Então hoje é muito difícil de ler essas histórias antigas da Pieces, principalmente as que foram publicadas só na internet, e também é muito difícil de encontrar as revistas Pieces mesmo, porque elas já estão todas esgotadas. É possível que você encontre, talvez em uma loja de quadrinho ou outra, alguma edição antiga da Pieces lá pegando poeira. Aí talvez você tenha que garimpar um pouco. Mas eu considero as 3 tiragens esgotadas, eu não tenho mais para venda, eu só tenho para o meu arquivo pessoal. Se você realmente quiser ler essas histórias da Pieces número 1, 2 e 3, você precisa acessar ou o Social Comics ou o Digital Comics e ler por lá. Faz parte do plano ter as HQs de Pieces nas plataformas online do Tapas, Webtoons e Comixology, assim como alguns outros títulos meus. Fiquem de olho. Acho que é isso, né? Dar um nome para essa sequência de histórias que estão trabalhando com a mesma temática ajuda a gente a englobar isso como uma obra só. Por mais que Pieces tenha sido produzida ao longo de muitos anos e tenha tido um experimentalismo nas técnicas, tanto de narrativa, quanto de roteiro, quanto de desenho, a ideia é que todas elas pertencem ao mesmo núcleo.
As histórias de Pieces Partes do Todo, que foi lançado em 2016, também fazem parte desse mesmo universo. No próximo episódio de Revisitando Pieces, novas peças para um velho quebra-cabeça. Nos últimos meses, Pieces vem ganhando um material inédito, como essa HQ feita para o One Comic Week. Então, o aniversário de 10 anos da Pieces não vai trazer só essa novidade. Tem mais coisa vindo por aí. Então, pra gente amarrar essa conversa, eu gostaria de agradecer a você mais uma vez por me acompanhar no canal do YouTube e te agradecer também pelo like que você dá no meu vídeo, por se inscrever no canal e também por compartilhar os vídeos com mais pessoas. Vocês estão acostumados a acompanhar canais do YouTube e vocês sabem, toda essa relação entre quem produz o conteúdo e quem está assistindo e compartilhando é muito importante. E você já sabe, eu estou aqui para trazer conteúdo relevante para quem gosta de, trabalha com ou ainda quer entrar nesse meio de quadrinhos, ilustração e tudo mais que a gente acha legal. Se você conhece pessoas que se interessam por esse conteúdo, passa os vídeos para elas, manda o link, compartilha. Vamos espalhar mais esse conteúdo e trazer mais gente para cá para a gente poder conversar. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!